Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, a Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é o nosso convidado especial. É um grande prazer estar aqui com você e compartilhar o estudo da palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade aos estudos do livro de Provérbios e espero que você possa ter acompanhado as aulas anteriores e que esteja disposto a fazer essa aventura conosco. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma olhada na playlist do nosso YouTube e você vai encontrar todas as lições gravadas ali. Se você quiser um material de apoio para você estudar, nós temos uma apostila gratuita para que os nossos alunos possam acompanhar as aulas e guardá-las de uma forma escrita consigo. Então, essas apostilas podem ser baixadas gratuitamente em nosso blog. Os endereços estão aqui embaixo. Você pode acessar, baixar gratuitamente, salvar em seu computador, imprimir, o que você achar melhor. Vai ser uma oportunidade boa para você ter um material de estudo que vai te ajudar bastante depois nas suas pesquisas. Outra coisa importante, essa apostila, por nós termos um estudo inédito, ela está sendo construída semana após semana. Então, se você está assistindo a gente ao vivo e está acompanhando as nossas aulas, você sabe que até a última aula nós teremos uma atualização semanalmente dessa apostila. Então, se você já baixou e gostaria de tê-la atualizada, baixa de novo. Vai ser importante você ter esse material atualizado com a nossa aula de hoje. Então, sem mais demora, eu vou colocar aqui a nossa apresentação para que a gente possa acompanhar a nossa aula. Está aqui Estudos no livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. Esse material tem sido muito interessante. Esse estudo tem feito muito bem para a minha vida pessoal, que é aquilo que eu já aprendi, já falei com vocês há algum tempo, de que para mim o estudo da palavra de Deus é bom, é aquele que faz bem para o próprio professor, para o próprio autor, para o próprio pregador. Caso contrário, não vai fazer bem para ninguém. Então, se está fazendo bem para mim, eu garanto a você, vai fazer bem para você também. E nessa série de estudos, nós estamos elaborando com muito cuidado um trabalho exegético, um trabalho de investigação, de busca dos temas do livro de Provérbios. Não estamos seguindo capítulo por capítulo, como fazemos costumeiramente em outros trabalhos, mas os livros poéticos do Antigo Testamento são livros complexos da gente entender de acordo com a nossa cultura ocidental. A nossa cultura ocidental é linear. E a cultura oriental hebraica não era linear. Ela tinha uma preocupação com a circularidade, com as comparações. É uma outra forma de tratar do problema. Então, nós escolhemos alguns temas que saltam aos olhos no livro de Provérbios e fazemos, então, uma busca dessas formas com que o livro trata aquele assunto, aquele tema. Tanto que hoje nós vamos seguir na nossa abordagem tratando do tema da corporeidade. Então, está aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a corporeidade em Provérbios. Então, prepare-se para a nossa aula, vai ser muito interessante a gente aprender um pouco sobre essa questão que tem mexido com os nossos dias atuais. Há uma forma de você lidar com o seu corpo. Até porque o nosso corpo é lugar de existência no mundo. Essa é uma definição que eu gosto muito. O corpo é lugar de existência no mundo. É como você percebe as coisas, é como você existe, como você se nota. E você não pode dizer que você vive sem um corpo, não existe isso
para a vida humana, para a vida de um modo geral. Para nós aquecermos nossas meditações, nossas ideias, eu coloco aqui um versículo para você pensar bem. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja que aspectos do corpo estão mencionados aqui. Dois estão citados: o coração e os ossos. Essas duas partes do corpo humano, elas são importantes para compreender a pessoa. O coração era a sede do entendimento e os ossos era a maneira como a pessoa é. Você é um corpo e o corpo tem ossos, claro. Então, quando você lida com o seu humor, com o seu ânimo, você vai perceber que isso vai fazer bem, tanto para o seu entendimento, quanto para a sua forma de ser, com a sua constituição como pessoa, de um modo geral, de um modo integral. É isso que o texto de Provérbios está dizendo para a gente, de que você expressa o seu ânimo, o seu conhecimento, sua sabedoria, tudo que você é através das suas formas físicas. Nós não temos em Provérbios um dualismo entre corpo e alma. Nós temos uma integridade. Se sua alma vai mal, o teu corpo está mal também. E se seu corpo vai bem, com certeza o teu corpo, a tua alma e a tua vida inteira irá bem, porque é você que tem que estar bem. E isso se reflete em todas as esferas da vida. Bom, pessoal, acho que vai ser bastante interessante, né? Então aproveita para curtir essa transmissão, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, com o grupo da sua igreja, e vai ser muito legal a gente poder ter mais pessoas assistindo, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus. Bom, pessoal, o livro de Provérbios, ele se refere à integridade da vida. Eu coloquei aqui integralidade. O ser humano é integral. E isso se mostra através dessa relação entre corpo, espírito, alma, sentimentos, relacionamentos, caráter, tudo junto. É isso que nós somos. Você não é uma pessoa em cada setor da vida, como muitas vezes a gente entende. Nós somos uma integralidade. E é preciso que você seja o que você é em todas as circunstâncias. Não falsear a sua identidade. Há uma certa concepção de corporeidade que salta aos olhos em Provérbios. E ela não se refere apenas à compleição do corpo, a uma certa forma física, mas a um estado de saúde mental e espiritual. O corpo não é uma realidade isolada. Ele está intimamente ligado às condições de vida em termos de emoções, inteligência, relações socioculturais, espiritualidade. Você é isso tudo. Nós, como pessoas, somos uma totalidade. Veja lá o que diz em Provérbios capítulo 4, verso 22. As palavras de sabedoria são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Não é só para uma coisa, não é só para a sua alma, não é só para o seu espírito, mas é para toda a sua existência. O autor de Provérbios, não, ou os autores, né, se poderíamos dizer assim, não está preocupado com a formação de uma doutrina da alma ou uma doutrina do espírito. Não é isso que você vai encontrar em Provérbios. Você não vai encontrar em Provérbios um dualismo, como você encontra na cultura ocidental,
nos ensinos dos filósofos. Você não vai encontrar uma tricotomia, como ensina a teologia ocidental. Você vai encontrar um ser inteiro. A perspectiva é da compreensão do ser humano como um todo integrado. É isso que a gente vai encontrar em Provérbios. Há algumas palavras em hebraico que são indicativas dessa maneira de tratar. Eu fiz uma relação dessas palavras aqui e quero convidar você a analisar essas palavras. A primeira palavra é a palavra ruach, vento, sopro em hebraico. Palavra que lembra que existe uma energia, uma coisa que nos envolve e que faz parte da nossa existência. Tem o sentido de um ânimo, de uma mentalidade, de uma energia vital, uma disposição. Não uma psique, como a gente aprende muitas vezes, algo que sai do corpo, mas algo que é inerente à própria existência. Diz Provérbios 18:14. O espírito, que é o ruar, do homem, o sustenta na doença, mas o espírito ruar, deprimido, quem o levantará? Então, se esse ânimo está bem, você vai ser sustentado nas horas difíceis em que você luta com o seu corpo na saúde. Mas se você estiver oprimido, triste, como é que você vai lidar com as suas doenças? Como é que você vai lidar com os seus problemas? Outra palavra que encontramos é a palavra nefesh, geralmente traduzida como alma, mas na verdade se refere à vida integral da pessoa, à vida inteira da pessoa. Provérbios 19:8 diz assim: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Nefesh é traduzida como o si mesmo. Quem acalenta o entendimento prosperará. Porque exatamente isso, a sabedoria, ela não vai fazer bem somente para a sua mente, vai fazer bem para todo o seu ser, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. É importante você entender isso. Vai fazer bem para toda a sua vida. Há também a palavra beten, que quer dizer corpo, especialmente o ventre, a região do abdômen, representando os apetites e as necessidades humanas. Provérbios 20:27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Beten. Então, todos os seus apetites, todos os seus desejos, não é só o seu abdômen, mas tudo aquilo que você tem, sua fome, sua vontade. Então, a sabedoria também vasculha todas as suas necessidades. E a última palavra que eu quero ressaltar é a palavra leb, que é o interior do ser humano. Envolve o coração, o humor, a vontade, as inclinações. Ele é a sede dos desejos humanos, é o coração. Quando o livro de Provérbios fala do coração, filho meu, dá-me o teu coração, ele está dizendo, me dá a tua emoção, aquilo que mexe com você, aquilo que te dá vontade, aquilo que o seu coração, que a sua vida está inclinando-se para isso. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, guarde suas intencionalidades, guarde suas vontades, suas inclinações, pois dele depende toda a sua vida. Então, as expressões do coração falam muito sobre nós mesmos. Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, tudo isso que você faz parte do seu coração. Quando o coração vai bem, toda a vida vai bem também.
O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Um coração alegre aformoseia o rosto. Olha que bacana isso, né? Como que isso é importante para a gente. Os ensinos de Provérbios, então, no que diz respeito à corporeidade, ele tem um objetivo, que é promover uma vida saudável de forma integral, total. Não só a sua saúde física, mas a sua saúde emocional, a sua saúde mental, a sua saúde social e a sua saúde espiritual. Essa vida saudável depende da sabedoria, depende do temor do Senhor, depende de ações de prudência. E isso tudo envolve atitudes como evitar o mal, observar a lei, praticar os mandamentos divinos, tudo junto. Porque é isso que constrói a vida. Quando você age com sabedoria, com temor do Senhor e de forma prudente. Provérbios capítulo 3, verso 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Às vezes a gente fica perguntando por que eu vou mal. A gente esquece de olhar quais foram as decisões anteriores que eu tomei, como que está o meu ânimo, como que está a minha integridade de vida. Claro que isso não é garantia de que tudo vai dar certo, mas o que dá errado pode ter certeza que tem muito a ver com essas escolhas, com essas decisões que fazemos anteriormente. Essa expressão está presente também em outros versículos de Provérbios, como 6:23, 9:6 também. Então, é preciso que a gente faça a coisa certa, que é uma expressão que, nesse estudo de Provérbios, de vez em quando ela se repete aqui com a gente. O que é fazer a coisa certa? É você viver bem, é você ter saúde, é você cuidar do seu bem-estar. Isso lhe dará saúde do corpo e vigor aos ossos. Veja também Provérbios 4:10, 9:11. A vida inteira depende, então, de uma forma de você saber lidar com a vida. Isso envolve um aprendizado permanente. Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarda-a bem, pois dela depende a sua vida. Aprender a viver é algo que deve ser constante para a gente. Lembrando a música popular brasileira, é preciso saber viver. E é possível que você só aprenda isso durante a vida toda. A vida toda ensina, com certeza. E aprender a viver é a nossa grande regra de vida. O que Provérbios, então, ensina sobre o corpo? O que é o corpo para o livro de Provérbios? O corpo é feito pelo Senhor, foi o Senhor que criou o corpo. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, que é o corpo todo, foram feitos pelo Senhor. O corpo expressa sentimentos e emoções. Provérbios 16:30 diz: quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. Então é o teu corpo falando, o corpo fala daquilo que a gente tem no coração. O corpo também percebe os afetos. Ele é afetado por aquilo que está à nossa volta. Provérbios 15:30. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Que bacana, né? Então, voltando àquela ideia do coração e dos ossos, lembrando que você tem a sede das emoções e tem a sua condição de integral como pessoa. Isso faz bem. A palavra boa, a palavra de ânimo, a palavra, aquela notícia alvissareira, tudo isso faz muito bem para a gente. Uma pergunta que a gente precisa fazer: como que a gente cuida desse corpo?
como que nós cuidamos da nossa existência. Para Provérbios, o controle do apetite e o autocontrole no comer são sinais de sabedoria. Você saber dominar os seus desejos. E fala de alguma forma muito interessante em algumas áreas. Veja, por exemplo, sobre a disciplina do apetite. Encoste a faca à sua própria garganta. É uma metáfora bastante estranha, né? Você está almoçando e aí, para você comer pouco, você coloca a faca assim na garganta para você diminuir a sua vontade de comer. Se estiver com grande apetite, então, se você tiver aquela fome, aquela vontade de comer aquela sobremesa, você tem que moderar. A ideia da faca no pescoço, a faca na garganta, é exatamente essa metáfora que é preciso colocar em prática uma moderação no apetite. É preciso também alimentar-se, e isso não é uma questão de prazer. Claro que a alimentação é um ato de prazer também, mas a gente precisa pensar, ao mesmo tempo que eu me deleito com o sabor de uma comida, é preciso que eu me lembre que eu também tenho saúde e que eu preciso de equilíbrio. Provérbios 23, 20 e 21. Não ande com os que se encharcam do vinho. Claro que o vinho, para muitos, é agradável. Nem com os que se empanturram de carne. Um churrasquinho vai muito bem. Um churrasquinho regado a vinho, então, é o prazer de muitos. Então, evite essas companhias. Evite pessoas que vão levar você a fazerem algo em exagero, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então, essa falta de moderação nas reuniões sociais, isso pode prejudicar muito a sua vida. Terceira maneira de você cuidar do seu corpo: a paz nas relações é o melhor ingrediente da nossa alimentação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então, você cuidar dos seus relacionamentos, cuidar dos seus afetos, é algo muito importante. É ruim você viver com uma pessoa que te odeia. É melhor você viver sem nada, viver na pobreza, do que estar ao lado de alguém que lhe faz sofrer. E tenha moderação, controle-se. É a nossa parte. O justo come até satisfazer o apetite. E é justo você fazer isso. Você ter prazer na comida, você gostar de alguma coisa, mas comer até se satisfazer, até você se sentir saciado. Não para encher a barriga, mas para você sentir-se satisfeito. Mas os ímpios permanecem famintos. Eles querem mais, né? Que coisa interessante como que Provérbios fala sobre isso. É preciso alimentar-se bem e, para isso, você precisa cuidar das suas necessidades. Provérbios fala sobre a necessidade de escolher bem os nutrientes que falam da nossa comida, de tal forma que uma coisa que pode ser boa, quando em excesso, ela pode se tornar ruim. O problema não está no ingrediente em si, mas nas quantidades desproporcionais do nosso gosto. O mel, por exemplo, é algo que nos lembra isso. Além de ser nutritivo e saudável, ele tem um bom paladar, mas o excesso dele pode nos fazer mal. Veja como Provérbios diz isso. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar, e isso é muito agradável. Provérbios 24, 13. Mas o excesso dele não é bom, como em tudo na vida. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Provérbios 25, 27.
Então, quando o Provérbios fala de alimentação, que é uma forma de você cuidar da sua saúde, a alimentação não é só ingerir comida, mas é você também fazer desse momento um momento agradável para a sua vida, um momento de prazer, de satisfação. Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel. Ah, o mel é gostoso, mas você já comeu bem, não precisa aumentar aí mais ingredientes para a sua comida. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Porque é isso que a gente tem que nos preocupar. Não é que você vai achar que uma comida é ruim ou boa, mas, eu não gosto de comer isso. É porque a gente não tem fome. Porque na hora da fome, tudo fica gostoso, né? É o melhor tempero, é a fome. Mas é importante a gente entender que nós precisamos fazer do ato de alimentação um ato de prazer. Uma boa alimentação inclui ainda a convivência harmoniosa entre as pessoas. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, Provérbios vai aumentando aí a quantidade de informações para a gente refletir sobre o quanto é importante esse momento da alimentação, para que você tenha paz na vida e faça desse momento um momento agradável. O ato de alimentar-se é uma forma de acolhimento, é uma forma de comunhão. Eu gosto de pensar na alimentação, ainda mais quem gosta de cozinhar, faz da comida um gesto de amor, é um jeito de dar carinho para o outro. E Provérbios 23, 6 e 7 diz assim: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Comer precisa ser um ato de comunhão, que a gente se sinta bem com a companhia que está conosco. Outra temática que aparece em Provérbios, ligada a essa corporeidade, é a relação entre juventude e velhice, jovens e velhos, a questão da etariedade. A juventude em Provérbios é marcada pelo vigor, pelo ânimo, que pode ser entendida, então, como uma capacidade de realizações, de conquistas, de força, de energia. Esse é o tempo de se fazer escolhas. A juventude é a fase em que a gente pode fazer escolhas e de se construir uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna. Provérbios 20, 29 diz assim: a beleza dos jovens está em sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. E aí a gente já vê qual é a importância da velhice. A velhice não é uma fase de fardos pesados. Nós não podemos transformar a vida dos nossos idosos como uma vida enfadonha, que atrapalha. A velhice é a fase de se desfrutar daquilo que se conquistou durante a vida. Os nossos idosos, eles têm o direito de viverem e de desfrutarem aquilo que eles plantaram para ter. Os cabelos brancos e grisalhos marcam uma história de realizações. Quando você vê alguém de cabelos brancos, é sinal de que essa pessoa tem história para contar. E a história da vida dele vale a pena porque vai ajudar a sua também. Bom, por acaso estou aqui aumentando a minha quantidade de cabelos brancos, né? E aqueles que resistem estão embranquecendo. Diz o livro de Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. É sinal que a pessoa viveu. Você vê um cabecinha branca, é sinal que ele viveu.
Provérbios também fala sobre o significado da vida e da morte. Algo muito importante para a gente analisar, porque a morte ela é integrante da nossa. Um dia, esse corpo vai sucumbir ao peso da existência. Viver corresponde a uma vida que seja minimamente digna. E você desfruta dessa vida digna na companhia dos seus familiares, no desfrutar das bênçãos divinas sobre você, da saúde, da prosperidade, tudo isso que Deus nos concede como dádiva para a vida. Isso entender isso é um ato de sabedoria. É você saber viver. Tem a ver com a vida correta, que é acompanhada da promessa de serem prolongados os nossos dias na terra. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Isso não quer dizer que quem vive pouco quer dizer que é ímpio, não está dizendo isso. Mas é importante a gente entender que para a gente ter uma vida boa, é preciso a gente aplicar o temor do Senhor em nossos atos. A maneira como nós lidamos com o nosso próximo, com as nossas dores e até mesmo com a nossa linguagem, reflete muito bem essa maneira de cuidar da gente. A maneira como usamos nossa linguagem em relação ao outro e até a nós mesmos tem um imenso poder de proporcionar a vida e a morte. Diz Provérbios: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, aquilo que você fala para você mesmo, aquilo que você interpreta, aquilo que você fala para o outro, isso pode trazer mais vida para você, mais ânimo, mais alegria, mais vontade de viver, ou pode destruir, pode levar uma pessoa a uma depressão profunda, uma tristeza profunda. Precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, com as consequências das nossas palavras. Provérbios 13, verso 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então, qual é a conduta correta, a maneira de fazer a coisa certa para a gente poder viver bem? Então, a conduta correta, fazer a coisa certa, ser justo e honesto, isso tudo faz com que a gente evite um fim trágico da vida, não importa quando ele aconteça. Você não tem controle sobre o seu final, mas você pode dizer para você mesmo como que você quer deixar o seu legado. Provérbios 11, 4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Provérbios usa 3 metáforas para falar sobre a vida. Quais são essas metáforas? A primeira é o caminho, a segunda é a fonte e a terceira é a árvore. Quanto ao caminho, Provérbios diz que o caminho da vida é marcado pela sensatez e pela disciplina. 2 versículos para a gente observar isso. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quanto à fonte da vida, ela está ligada aos atos em favor de justiça. Diz Provérbios 10, 11, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Aquilo que você fala, aquilo que você promove, defende, pode gerar vida e promover a justiça para aqueles que estão à sua volta. E a árvore da vida, a árvore de vida, que também é usada essa metáfora em Provérbios. 2 versículos para a gente lembrar disso. A árvore de vida corresponde a tudo aquilo
que permite a vida florescer, como, por exemplo, a esperança, a bondade, o amor, a dedicação ao outro. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Faz a vida florescer. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Já a morte, ela é vista como a sede de um conflito, de uma tensão. E me parece que isso tem a ver com os temores da morte que a gente desenvolve durante a nossa existência. A morte, então, comporta um conflito. O sentido da morte não é apenas o fim da vida, mas envolve qualquer situação de fragilidade, como a falta de dignidade e as más condutas. Você, por exemplo, de ser desterrado, você ter que sair da sua casa, da sua terra natal, é algo que é como se fosse a morte, principalmente para o hebreu. Também você viver sobre opressão, viver sob injustiça é algo que se assemelha à morte. Provérbios 5:23. O ímpio morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí, porque é um desvario. Você viver fora daquela dignidade que a Bíblia defende, do senso de justiça, de vida em comum, de o bem da vida, isso é uma loucura e você viver nisso é algo que lhe faz muito mal. A morte, então, é o fim de toda esperança para aqueles que não trilharam o caminho da justiça e do bem. Provérbios 11, versículo 7. Quando morre o ímpio, sua esperança vai embora, perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Ele não deixa nenhum legado, é isso que o texto quer nos dizer. O destino dos mortos é o Sheol, uma palavra que está lá em hebraico, que lembra muito bem o que é a morada dos mortos. Essa palavra pode ser traduzida simplesmente como sepultura, porque o hebreu ele não tinha uma concepção de inferno. Não é inferno. Essa tradução, quando aparece em algumas versões, ela comporta um certo equívoco, porque a palavra não quer dizer isso. Quer dizer a habitação dos mortos. Lá é o cemitério, é a cova, é a sepultura. Algumas versões trazem Sheol ou Seol como inferno, mas trata-se de um equívoco. É uma tradução que não é correta. E assim os livrará da sepultura, Provérbios 23:14, que é a tradução correta. Não se refere propriamente, então, a um inferno. Inferno é um termo que vai ser introduzido posteriormente pela teologia, mas não nessa relação de quando o livro de Provérbios é construído. O Provérbios trata de um lugar de sombras, como um lugar de exílio. A religião dos hebreus não tinha uma ideia clara sobre o inferno. Provérbios 9:18 diz assim: mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. É ali, é o vale de ossos secos. Ali estão bons e maus, todos se igualam. Inclusive, no livro de Eclesiastes, tem essa definição, se você puder dar uma olhada depois, como que a sabedoria dos hebreus lidam com essa questão da morte. A morte é o fim. Morreu, acabou. Acabaram, inclusive, as esperanças de quem viveu de forma ímpia. Agora, você viveu de forma justa, a sua memória, a sua lembrança, o seu legado permanece. Da mesma forma, então, nós vamos encontrar, assim como
os hebreus não tinham uma concepção do inferno, os hebreus não tinham uma ideia clara sobre a vida após a morte. Talvez você pergunte, mas e a alma, para onde vai? Nós estamos vendo que o livro de Provérbios não fala sobre a alma como uma parte fora do corpo. A alma é parte da nossa existência. Então, o hebreu não tinha a esperança na superação da morte na eternidade. Ele não tinha, aliás, desculpa aí, ele não tinha essa ideia de que a alma vai para um lugar. Havia a esperança na superação da morte na eternidade de um outro modo. Provérbios 14, 32 diz assim: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Porque mesmo na morte, a sua história não acaba. A sua lembrança não vai acabar. Aquilo que ele deixa como legado de vida vai continuar produzindo frutos. Não que a alma dele vá para um lugar, mas a eternidade vai ainda comportar a lembrança dos feitos dessa pessoa que foi justa. Então, nós estamos vendo que o tema da corporeidade é um tema muito rico no livro de Provérbios. E isso vai despertar ainda uma última questão que eu queria tratar com vocês aqui. Como ter uma vida, então, significativa? Como que a gente vive de uma forma expressiva, uma forma que seja valorosa? Eu queria deixar, então, 3 conselhos práticos para a gente encontrar em Provérbios maneiras de fazermos a nossa vida significativa. Em primeiro lugar, encontre vida através da fala. É a sua fala que vai denotar aí tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você deseja para as pessoas com quem você se relaciona. Nossas palavras podem gerar vida. Ser bondoso com as palavras é sinal de maturidade e de cuidado consigo e com os outros. Quando você fala muita coisa ruim, você sabe o que é uma coisa ruim, eu não quero julgar aqui ninguém, mas a gente sabe o que é uma coisa ruim. Rogar praga para os outros, falar palavras ofensivas, reclamar de tudo, tudo isso é muito ruim. Mas quando você transforma suas palavras em palavras que fazem bem, elas geram vida. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Que bacana isso, né? Remédio para sua consciência, para sua integridade e remédio para todo o seu ser, que é importante para a gente entender. Segunda lição que eu acho que a gente precisa aprender com esse cuidado do corpo em Provérbios: construa uma vida mais alegre. Encontre alegria de viver nas formas de vida que você tem. Há alegria quando descobrimos que a vida é um presente de Deus que podemos desfrutar dia após dia, mesmo na enfermidade, mesmo na guerra, mesmo nos conflitos, mesmo nas dores. É possível encontrar uma alegria de viver? Claro que sim. É possível a gente fazer da nossa vida um motivo de alegria. Provérbios 17, 22 diz: a alegria faz bem à sua saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Adorei essa tradução. Alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. E a terceira lição: faça planos para a sua vida. Planeje viver bem daqui para frente. Viver implica fazer muitas escolhas. Por isso, precisamos nos preparar para lidar com o nosso futuro. O primeiro passo para isso
é saber que Deus cuida de nós. Deus cuida de você, meu querido, minha querida. Deus se importa com a sua vida. Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Bom, vamos aplicar tudo isso à nossa vida, nossa lição de vida para hoje. A corporeidade, então, meu querido, minha querida, tem a ver com quem nós somos. É bom lembrar que somos um corpo onde a vida inteira pulsa, não só um fragmento dela. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas relações e até a nossa espiritualidade se expressam por meio de ações corporais. Você é um todo integrado. Inclusive, fazer o movimento de se aproximar de Deus e de se afastar de Deus envolve a sua corporeidade também. Que todo o nosso ser, então, busque ao Senhor. Provérbios 8, 35 a 36. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos os que me odeiam amam a morte. Palavra dura, né? Porque é isso, você buscar ao Senhor é uma forma feliz de viver. Bom, acho que chegou a hora da gente orar ao Senhor. Depois da gente aprender a lidar com o nosso corpo, a gente precisa aprender a amar a si mesmo, não é verdade? Amar quem somos, do jeito que somos, não importa como seja o seu corpo, não importa como tenha sido sua vida até aqui, importa o que você vai fazer dela daqui para frente. E é isso que vai valer para nós na presença do Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus, peça a Deus força e coragem, ânimo, esperança, fé, alegria de viver, para que você possa desfrutar de uma vida melhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta lição. Muito obrigado por estas palavras, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida significativa no mundo em que nós vivemos. Usa-nos, ó Deus, usa de uma forma inteira nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nossas emoções, nossos relacionamentos, que todo o nosso ser possa servir ao Senhor e ser um instrumento de alegria para muitas pessoas. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, estamos chegando, assim, ao final da nossa aula de hoje. Eu tenho muita alegria de ter a sua companhia aqui. Quero fazer um convite para você. Hoje à noite, nós temos a nossa reunião presencial em nosso espaço. Então, eu convido você a refletir sobre a palavra de Deus junto com a gente, celebrar o Senhor, adorar ao Senhor. Há uma coisa que caracteriza muito a vida de nossa igreja. Nós somos uma igreja que busca crescer na palavra, crescer no conhecimento das Escrituras e no relacionamento com as pessoas, de fazermos uma comunidade de amor e de afeto. Então, venha com a gente conhecer a gente. Se você quiser, coloca aí nos comentários o seu desejo de nos conhecer. Entre em contato com a gente. Aí na descrição do vídeo você tem os links para você saber onde estamos e como chegar lá. É um convite especial que eu faço para você. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.